Então, amados, hoje vamos iniciar essa série que são palavras abençoadoras, reveladoras de uma oração que a gente conhece de cor, né? A Eu maioria acho das que, pessoas conhece de cor, né? eu acho que quase todo mundo conhece, né? É. E, claro, você não pode perder e até pode convidar, talvez, seus amigos, suas amigas, para ouvirem, né, estas mensagens. Nós dividimos essa oração em 5, né, Aham. para termos oportunidade de estar trabalhando alguns pedacinhos. Precisaríamos de mais tempo, né? Na verdade, precisaríamos pelo menos aí de umas 10, né? Porque é tão preciosa essa oração que a gente precisaria esgotar bem tudo o que está ali dentro, né? Então, escute atentamente, com sua Bíblia aberta, né? Para que a gente possa aprender, entender o que esta oração diz para nós. Os discípulos estavam procurando por Jesus, Jesus estava orando, É. porque Jesus tomava muito tempo para conversar com o Pai. E o que isso quer dizer para nós? Se Jesus, quando estava na terra, buscava o Pai e orava, É. para nós não fica por menos. Nós É. precisamos orar bastante. E uma coisa importante, pastor, é que a forma como Jesus orava deveria impressionar os discípulos. Porque eles já tinham visto os religiosos, os fariseus, os sacerdotes orarem em praça pública. Uhum. Eles tinham um jeitão de orar e Jesus orava diferente. Senhor, me ensina a gente a orar, porque a gente não está acostumado com esse negócio. Essa oração tua é diferente, né? Então, os discípulos falaram para Jesus justamente isso. Ensina-nos a orar. É. E Jesus respondeu o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 6, verso 9 a 13, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Muito bom. Essa oração ela tem muita coisa bonita para a gente aprender, né? E essa oração inicia com Jesus dando o destino da oração. É Uhum. como dizer para quem vai ser destinado, a quem vamos orar. Alguma semelhança, alguma coisa parecida com uma carta. Você escreve aquela carta e geralmente quando você começa a carta, querido primo, que Agora já não se escreve mais não faz, cartas, não né? tem mais carta, né? Você escrevia muitas cartas e eu também, né? Porque a gente não tinha e-mail Três naquela anos época, né? Mas hoje você escreve um e-mail ou escreve no WhatsApp, e né? já Manda está uma querendo notinha receber de volta no instante, e né? já está lá, né? Mas a Mas é gente mais ou sabe menos que a assim. carta sempre tinha um destino. Quando o apóstolo Paulo escrevia suas cartas, ele dizia ao Timóteo e tal. Ele falava sobre ele e falava quem ele queria escrever, Isso. né? Aham. Então, assim era a carta. A nossa oração, ela liga a terra ao céu. Então, o que Jesus está querendo dizer existe uma forma, um padrão de você ligar a terra até o céu. Então, você tem que primeiro dar o destino a quem você vai orar, né? Uhum. E o destino era Deus, Pai, né? Então, ele vai começar com Pai. É o destino que ele está querendo dizer. Então, Deus é o destino, mas também é a fonte de onde pode vir a resposta. Então, ele é destino e fonte. Ele é princípio e fim. É de Amém. onde vêm todas as coisas. Tudo chega a nós da origem de todas as coisas, de quem tem poder para resolver todas as coisas. Né? Então, é a fonte de onde provém a prosperidade, de onde provém a saúde, de onde provém a paz, a alegria, de onde provém o que nós precisamos para a nossa família. Deus é a fonte. Como Amém. Jesus é a fonte. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Outro texto que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É a fonte. Né? Então, fonte é o princípio de todas as coisas. Então no caso, o que vem a ser, pastora, uma fonte? O que entende como uma fonte?
Bom, há vários exemplos, né? É, Mas, por exemplo, que nós que temos água em nossa casa, a fonte é a cisterna de onde vem a água, é, né? é, Ou a caixa, ou o reservatório. é, Ela pode vir dos lençóis de água, da chuva, de outras fontes, né? Eu acho que tem um exemplo que você pode contar, é, que nós tínhamos um lugar de oração, né? Lá é, em Volta Redonda. é. E você tem uma história bem interessante para contar a respeito da água. É verdade. A gente ali na igreja de Volta Redonda, nós tínhamos um monte atrás da igreja. E aí, conversando com os irmãos, já tinham já mais ou menos uma oração que acontecia ali regularmente. Sim. Mas a gente definiu aquele lugar, fizemos um zigue-zague, um caminhozinho até lá em cima fizemos um platô. No meio do caminho, nós fizemos um espaço lá e colocamos duas grandes caixas d'água, né? Eu creio que era 50 mil litros cada uma, eu não sei. Me desculpem se eu estou falando uma É, coisa acho que errada. é muita coisa, mas Eu, era era muito litro. muito litro, era muita água, né? Então essa caixa d'água ela ligava com outra caixa e ficava em cima exatamente do templo. E ali essa água do templo distribuía para os banheiros, para a cozinha e tudo mais, né? E quando você abre a torneira, né, você recebe a água que vem das caixas. Então, você tem, por exemplo, nós recebemos da fonte que vem a ser a água, nós recebemos da fonte que vem de Deus tudo aquilo que a gente pode viver na nossa vida. Amém. Então, essa é a ideia da fonte. A torneira, ela não é uma fonte. A torneira é só um canal por onde a água passa. Tudo aquilo que a gente experimenta em nossa vida, ela vem da fonte. Então, por isso que Jesus está dizendo Pai nosso. O Pai é a fonte. Então, nós temos que dirigir-nos à fonte, de onde procede todas as coisas. E a oração seria então como abrir a torneira, né? A gente A abre a torneira gente e tem que chega. abrir a torneira para sair a água, né? Então, o que Jesus está ensinando para nós? Primeiramente, a fonte é uma pessoa. Pai nosso. Ele não está ensinando para a gente orar ao pedir a pessoas, né? Ao político, a fonte é o Pai. É Aparentes, uma pessoa, amigos, né? né? Ele é uma pessoa, não Amém. é uma pedra, não é É, uma árvore. uma árvore, não é uma imagem que Uhum. está na parede. Ele é uma pessoa. E pessoa, a gente conversa. Que tem ouvidos, né? Que tem olhos, É. que atende. Então, ele é uma pessoa, mas ele é o que mais, pastora? Ele também é um pai. Pessoa e pai. É, ele é um pai. Jesus disse para pedirmos ao pai. Não é qualquer pessoa, como falamos, não é um político, não é amigo, não é parente, é um pai. E não é qualquer pai, não. É o Pai nosso, né? Ele é o E pai, tem alguns versos bíblicos que eu gostaria agora de Por ler, favor, que pastora. são seguidinhos. Então você vai ir acompanhando aí. E tudo quanto pedires em meu nome, disse Jesus, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olha que garantia. Parece que Jesus leva essa oração para o Pai, É. diretamente, né? E ele é o nosso intercessor, Nosso né? intercessor. Se permaneceres em mim, disse Jesus, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, ele vos lo concederá em Meu nome. meu nome. Olha, Jesus tem muito poder, né? É. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Mateus 6,8 diz: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que o peçais. Interessante, pastora, que esse conceito de pai existia já alguma coisa falada, porque tem um momento que tem uma discussão, até vai falar daqui a pouquinho sobre o pai de Abraão, sobre o nosso pai Abraão. Então a gente tem algumas coisas que falam sobre pai, nós vamos ver daqui a pouco. Mas esse conceito de pai
E de até acercamento, Abba Pai tem um de muito que faz proximidade, né? muita proximidade. Isso a gente não tinha muito claro. Parece que o Deus estava distante, é o Deus lá de longe. Não, e geralmente as orações antigas eram ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É, Não era o nosso o pai, nosso né? Pai. É. Então, pastora, ele tem outro texto aqui, ó. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pede um pão, lhe dará uma pedra? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que Oh, está nos Deus, céus dará grandioso. boas coisas Glória a aos Deus. que lhe pediram. Que E louvado. sabemos que Ele nos ouve quanto que lhe pedimos. E se sabemos, né, que Ele nos ouve, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome de nosso Deus acharemos pendões. Satisfaça o Senhor todos os seus votos. Grande esse Deus, Amém? né? Pastora, a fonte é uma pessoa. Uhum, Ela é Pai. uhum. E ela é nosso Pai. Bacana isso. É Pai, é uma pessoa, é Pai e é nosso Pai, né? Não é o Pai dos outros, é nosso Pai. Em toda oração, ele está dizendo no plural, Aham, Pai nosso. Perdoa-nos. Nós nós. vamos ver isso depois. Vamos falar agora, É. não vamos antecipar não, pastor. Então os discípulos os discípulos disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Jesus ensina essa oração. Ele fala para cada um, quando ele ensina mais tarde, ir no lugar secreto e o vosso Pai, que ouve em secreto, Amém. te escutará. Uhum. Ele te vai dar recompensa. Ele te recompensará, né? Então, em Efésios 3,15, ele diz de quem toma o nome toda a família, tanto no céu quanto na terra. Em Mateus 18,19, o que diz, pastora? Em verdade, também vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida pelo meu Pai que está nos céus. Então, ele é o Pai de Jesus, mas depois que ele morreu, né, e que ele ressuscitou, ele ficou à destra do Pai, intercedendo pela gente. E ele nos ensinou a orar Pai Nosso. Ele é nosso irmão mais velho, né? É verdade. Ontem nós tivemos uma experiência muito interessante, assim, falando a respeito da fonte, do Pai, né? E eu liguei isso É, à história de ontem que aconteceu com a gente, né? Não sei se você sabe, se você não sabe, ontem nós vai nos ficar tornamos sabendo avós novamente. pela segunda vez. Pela segunda vez, avós novamente. Então ontem eu e a Miriam, nós fomos blindados com, vamos dizer assim, com a quinta maior alegria em nossas vidas, né? Nós tivemos 3 filhos e tivemos uma netinha. Então a quarta, a quinta agora vem nosso netinho chamado Joshua, né? Então o nascimento desse filho foi para nós assim uma grande alegria, né? Então mais ou menos ali por volta de meia-noite, nossa nora foi para o hospital e 2h30 da manhã deu início no trabalho de parto. Uhum. E só foi nascer, Joshua só foi nascer às 10h30 da manhã. Isso. E o nosso filho está lá com Todo ele. esse tempo. Todo esse tempo. Chegou lá meia-noite, né? É. E passou lá com ela e tal. E quando foi mais ou menos ali por volta de 10h30, nasceu o bebê, continuou com ela lá no hospital todo o tempo. Quando foi 21 horas, ele ligou para a gente para falar com a gente. Ou seja, quase 24 horas rodando, né? Ele estava com seus olhinhos assim fechados, abertos, assim meio quase que, né? Quase que fechando seus olhinhos, né? E começamos a conversar, a alegria dele de falar sobre seu O filho, filho. né? Que alegria ele falar sobre o filho. Tá? Esse pai me deu assim um grande exemplo, assim que eu poderia tirar para nós, né? Hoje eu assim, pude ligar as duas coisas, né? O que essa verdade nos ensina? É que o pai não descansa. Amém. Glória a Deus. Deus não descansa, Amém. né?
Parece que há, mas E no o sábado salmista disse que ele não se cansa, não descansa nem se nem se cansa. cansa, né? E isso quer dizer para nós o seguinte, que a fonte não seca. Permanece É uma constante. fonte inesgotável. Que coisa maravilhosa. Ele não cansa e nem descansa. Ele está sempre pronto, Alerta. alerta, né? Ele é uma sentinela presente. Ele é o guarda de Israel. Oh, Ele está ao isso. redor de nós todo o tempo, Amém. fazendo as coisas acontecer em nossas vidas. A gente pode confiar que Ele é o verdadeiro, vamos dizer assim, guardião. Cuida da Cuida da gente, gente. né? Então, Ele é o Pai que não se cansa de você e não descansa. Né? Amém. Então, o que podemos nós dizer, então, mais, pastora, sobre essa paternidade de Deus? Bom, às vezes a gente não tem tido uma boa relação com o nosso Pai pai terreno, né? terreno, ou às vezes também. Não, tem pessoas que tiveram um bom Muito, pai, claro, né? claro. Muito bom pai. Outros, lamentavelmente, não tiveram, outros não conseguiram viver perto, como você não morou perto. Eu tive 3 pais por falta de um, né? Mas com nenhum deles, só com um foi um pouco melhor, né? Então, essa relação terrena, às vezes, cria algumas complicidades para a gente entender. Complicações, né? Complicações, perdão. Para entender e para nos sentirmos amados verdadeiramente pelo pai. Às vezes tivemos o pai ausente, o abusador, o arrogante, o infiel, o torpe, bruto, Brutos, né? né? Mas é bom lembrar de que eles não são a referência Referência. deste pai. Este pai é um bom pai, é o pai celestial, é o pai perfeito, o pai sempre presente, amoroso, constante. Todos os adjetivos bons pertencem a ele, né? Pai, né? Em João 8,38, pastora, tem um texto que eu Sim. queria que você estivesse dando uma Aham, leitura. eu vou ler. 8,38 a 44, que Jesus fala sobre o bom pai e o mau pai. Ele fala que o diabo é um pai e que Deus é um pai. Mas interessante essa colocação de Jesus. Vamos ver lá. Aham. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então, para uma paradinha. Ele está falando do meu pai e ele está falando sobre o vosso pai. Não são o mesmo pai. Parece que não. Parece que são pais diferentes. Uhum. Eles estão dizendo nosso pai, mas peraí. Ele tá falando com esses religiosos, dizendo: vocês têm um pai, eu sei que vocês têm um pai, mas o meu pai, parece que é uma coisa meio difícil de entender isso, né? Então, lhe responderam: nosso pai é Abraão. Ah, tá. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim, não procedeu Abraão. Então estava dizendo que Abraão não era. Eles diziam que o pai era Abraão, mas aparentemente aqui o pai não é Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai, disseram-lhe eles. Nós não somos bastardos. Temos um pai que é Deus. Opa, então aí eles parecem que caiu na realidade, né? Peraí, acho que entenderam qual era a mensagem de Jesus, né? Então Jesus replicou-lhes: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele, o Pai, me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois, que palavra forte que Jesus fala aqui. Meu Deus. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Meu Deus, pastora. Então ele está falando que existe 2 pais. E dá uma confrontada. Vocês estão falando, o seu pai é o diabo. Uau. Meu Deus. Você imagina se a gente, como pastor, fala com uma pessoa
em nossa igreja, ou sei lá, onde que a gente vai encontrar com pessoas na Ah, não rua. pode, o pessoal vai embora. Não, olha, existe uma denúncia contra nós, né? Claro, como vai falar que o pai é o diabo, né? Mas, Mas Jesus falou. mas falou, e Jesus pagou um preço pesado pelas coisas que falou, Uhum, porque ele falava a é. verdade. Ele não fazia Não onda, fazia média, né? não fazia onda, não queria fazer politicamente correto. É. Era o que era e o E que não era, não pronto. era, ponto É. final, né? Então, o diabo era um pai mau e Deus um pai bom. Essa é o resumo desse texto que a gente acabou de ler, né? Aham. Então, e pastor, a referência que mais se aproxima e que a gente vai se deter um pouco mais aqui agora, Hum. para essa figura de pai que Jesus queria ensinar, quando Jesus falou Pai Nosso, Jesus tinha que encontrar algum tipo de referência, alguma coisa que pudesse Alguma eles entender. analogia, né? Alguma parábola. E ele fala, em Lucas 15 está registrada a parábola que nós chamamos do filho pródigo. Mas em realidade, Eu pastor, acho diferente, né? essa parábola deveria ser chamada a parábola do pai Amoroso. Porque amoroso. os títulos que estão colocados em cima não foi colocado na época, não foi É, escrito na não, não época. foram inspirados, né, Não, por esses títulos Deus. que a gente É. tem, em cada capítulo você tem um título lá, né? Isaías 41, Deus suscita o Redentor. Esse texto, essa palavra, Deus suscita o Redentor, isso não está nos escritos. Não, é a síntese do que diz aí, né? Quem fez a separação para ficar Isso. mais fácil para a gente ler, as pessoas colocaram esses subtítulos. Então, não é a parábola do filho pródigo. Então, o que que essa palavra ensina, pastor? Qual é a referência do pai? O que que quer dizer? Na maioria das vezes, quando a gente lê essa história, a gente lê a história da perspectiva do filho, A né? maioria das A maioria vezes. das vezes, a maioria dos sermões, a gente vai em direção ao filho que Ou a foi outro perdido, filho, né? ou a outro filho, a gente fala, o filho que foi, e a gente vai, a gente como pregadores, a gente, o filho que foi, não sei o que e tal. A gente põe toda a ênfase no filho. Pouco se fala sobre o filho que ficou e muito menos Sobre o pai. do pai. Mas agora, Vamos falar sobre o vamos pai, falar sobre o pai. né? Então, vamos nos lembrar rapidamente, pastora, como Jesus conta Uhum. essa história, né? Bom, havia uma família aparentemente bem abastada, rica, né? Tanto que o pai tinha empregados, tinha gado, É, os filhos trabalhavam com ele na fazenda. é. Aparentemente a mãe ou estava muito ocupada e não apareceu na história, né? Ou não tinha mãe, por aí Isso tinha aí, falecido. A gente não Jesus, sabe porque não faz menção, na né? verdade, Jesus nesse momento, o que ele queria enfatizar é a Era história outra do pai com os dois coisa. filhos, É. né? Então, Jesus se refere apenas ao pai e ao relacionamento destes dois filhos, né, com ele. É, Que um deles decide sair da casa. anuncia que vai deixar a casa do pai, Uhum. né? Então, por que você acha que esse filho, ele quer sair da casa, da sua casa, da casa do pai? Eu creio que algumas razões, né? A palavra não diz exatamente o Não, porquê, não tem assim uma declaração, só diz que pai e vai pedir alguma coisa, né? Que esse filho pródigo, chamado filho pródigo, ele vai sair da casa. Talvez ele não quisesse mais viver com as regras da casa. Pode ou ser. cuidando do gado. Ou cuidando do gado. Talvez ele achasse que o trabalho que estava fazendo na É. casa não era justo. Ou Bom, melhor, lá fora seria melhor. não era justo, mas ele pediu a terceira parte, a parte que pertencia a ele. E segundo Provérbios, disse que pedir a herança antes da morte do pai não há bênção Não há sobre bênção. isso, né? E olha que interessante, ele pediu herança antes. Antes. Então, assim, ele queria, na verdade, novas experiências. Uhum. Fora, Da casa do pai. dentro da casa do pai, as experiências não satisfizeram ele. Eu Não acho que estava encheram. muito acostumado. Ou não percebeu, não sabia o que tinha dentro. Sabe que às vezes as pessoas precisam cair em si, É porque verdade. o que tem dentro de casa é tão bom. Sabe que nós já tivemos muitos casais que a gente É, aconselhou de que o camarada começou a aprontar. E mais tarde ele perde a esposa, perde a família e vem conversar com a gente totalmente assim, arrependido. Poxa, eu era feliz e não sabia. Eu tinha uma família maravilhosa e desperdicei é. tudo. Perdi tudo, né? Que triste, Porque às né? vezes está feliz
E não sabe, Eu né? acho que com o filho deve ter passado mais ou menos a mesma Mais ou menos a mesma coisa, coisa. né? Então, a sua saída, ela foi acompanhada com o pedido, né? Uhum. Pedido da porção que você falou Isso, terceira, da herança, um terço, né? antecipada, um terço, né? Antecipada. Eu creio que ele queria provar o que havia fora da casa do pai. Ou seja, viver na sua casa não era suficiente. Então, a tentação para experimentar o que está lá fora, os prazeres que o mundo oferece, as vantagens, as alegrias momentâneas, temporais que o mundo oferece, ela é sempre atraente, né? É, Nunca, elas chamam nunca, a atenção, sempre né? atraente, né? Chama a atenção realmente, porque senão ninguém sairia da É, casa do pai. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, ele diz, todas as coisas me convêm. Não, todas as coisas me são lícitas, É, mas mas nem nem todas todas. me convêm. Todas eu posso fazer muitas coisas, mas será que me convém? A Né? gente precisaria avaliar, É, né? é. Antes. Uhum. Então, quando nós somos atraídos, nunca avaliamos os perigos que esses É prazeres verdade. oferecem. Nós avaliamos as coisas que vamos receber fora da casa do Pai. Né? Eu queria dar um exemplo, pastora. Quando eu era criança, mais ou menos, eu tinha talvez os meus 10 anos, nunca vou esquecer dessa história. Né? Hum. Uma história muito triste, que um jovem que morava no andar de baixo do apartamento onde a gente morava, no subúrbio do Rio de Janeiro, né? Esse jovem quis experimentar o que nós chamamos roleta russa. Hum. Roleta russa. Né? Eu não sei se você sabe como é que funciona uma roleta russa, né? Então, é mais ou menos assim. A pessoa, ela pega uma arma, e a arma tem um tambor, e que tem exatamente 6 lugares de colocar a bala. Né? Então, como é que funciona a roleta? A pessoa põe uma bala num dos lugares. E a pessoa pega a arma, né? Vamos pegar aqui um negócio, pega a arma, né? Pega a arma e roda a roleta. Ele roda a roleta, então a possibilidade de haver alguma Um coisa, projetil lá projetil, dentro. sair um tiro, era de 1 por 6. Aham. Você tem 6 chances. Então Ela roda ele atira? ela roda e fica num espaço. Hum. E a pessoa pega a arma Ah, e sim, pum, atira. dá um Ai, tiro. meu Deus. Dá um tiro. Então, se caiu numa das 6 e que não foi a que estava no gatilho, no lugar certo, ele pum, aí dá só o barulho. Aí ele fica feliz, diz: Ah, é um jogo sério isso, né? E as pessoas costumavam fazer isso, eu lembro disso, né? Isso é E esse terrível. jovem que morava debaixo da minha casa nesses dias, fazendo esse jogo, pegou a bala na frente de pessoas, Oh, amigos Deus. dele, rodou o tambor e disse, pá! Quando deu o pé, estourou na sua fronte, né? Eu nunca vou esquecer essa história, não estava presente, mas foi Um comentário um enorme, comentário enorme imagino. naquele lugar. Então ele experimentou aquela coisa nova, uma coisa que deu excitação para ele, que Era como deu uma uma aventura, né? aventura tremenda, né? Então, esse jovem, esse filho, experimentou a roleta russa, ele buscou esse prazer que o levou à morte. Semelhantemente, pastora, esse jovem, que a gente está falando da parábola, que Jesus conta, também deixou a casa do pai para uma aventura, uma espécie de roleta russa. Ele Uma não sabia experiência nova. o que vai acontecer lá fora. Eu sei lá o que vai acontecer, mas eu vou aventurar. Ah, pai, me dá minha metade aqui, me dá um terço, eu vou embora. Né? E esse filho saiu para sofrer as consequências. Ao Deus dará. Né? Vai contar com a sorte. Né? E você sabe que contar com a sorte nunca é uma coisa boa. Né? A gente vive com as coisas que a gente espera. Até nossa oração não é sorte. A gente crê em Deus e vai esperando que Deus haja. Amém. Não pode ter sorte. Né? Então, esse filho sofreu várias consequências da sua decisão. Né? O que esse filho perdeu, pastora? Bom, ele perdeu a honra, ele perdeu a autoridade que ele tinha, ele perdeu o seu lugar, sua Fiação. posição de filho, né? É. E a honra, a posição, esse privilégio,
as pessoas percebiam que ele tinha. Né? Ele, como filho, sabia que ele tinha. Né? Como filho de um fazendeiro, ele tinha todos os direitos do fazendeiro. Né? Fora da casa do pai, ele não tinha mais essa posição de honra. As pessoas que estavam lá fora não qualificaram a ele da mesma Claro. forma que estava qualificando em casa pelos seus empregados. Né? Se antes desfrutava de mordomias, né, de sua casa, agora ele não passava de um empregado, pastora, sem direitos. Né? Perdeu, então, a posição e o privilégio. O que mais que ele perdeu, pastor? E perdeu o seu próprio valor, né? Porque ele era olhado por todas as pessoas dentro da fazenda e das que estavam fora com um grande valor. Era o filho de aquele senhor que tinha aquela fazenda É. enorme, né? Os vizinhos E a das outras autoridade, fazendas. todo mundo conhecia Ele ele. era o sucessor, o próprio que iria herdar Claro! tudo, né? Agora ele não passava de aquele que dá de comer para os porcos, né? Meu Deus. E o que acontece? Houve tal fome naquela É. área É, que ele não conseguia ter comida para ele para ele mesmo. mesmo, né? Mas tem uma outra coisa também que ele perdeu, pastora. Ele perdeu a sua filiação e identidade. Antes todos conheciam, vizinhos, empregados, como já falamos, e sabiam o seu nome, ele tinha um nome, né? E sabia o seu futuro, previsível o futuro que ele teria, né? Agora ele não tinha nome e não tinha identidade. Ele era só aquele que cuidava dos E não porcos. tinha futuro E também, nenhum né? futuro, né? Então, o que aconteceu depois de algum tempo, pastor? O texto diz: depois de ter consumido tudo, este jovem, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este cidadão o mandou para os seus campos a guardar porcos. Foi aí que ele estava dando de comer para os porcos. É. E acho que ele ficou com fome da comida dos porcos, de tanta fome que ele tinha. E o que aconteceu, pastor, depois disso? Depois que ele tomou, que ele percebeu essa situação dele, o que aconteceu? Ele passou a perceber a insensatez da sua decisão que ele havia tomado de sair da casa do pai. Ele percebeu que tinha entrado numa furada, né? Aí ele vai ter algumas coisas que ele vai falar. Ele passou a perceber o seu vazio, né? Ah, na casa do meu pai, como eu tinha coisas boas, né? E tinha tantos benefícios, né? De viver na casa do meu pai, agora não tenho mais nada. Aí olha o que Jesus fala sobre ele. O que Jesus fala, pastor? Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, aí foi que ele caiu em si É, e disse: quantos trabalhadores na casa do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Ou seja, ele caiu em si, caiu em ele si. parece que acordou, né, É, para o que a situação onde estava. O que eu estou fazendo aqui? Na casa de meu pai, até os trabalhadores comem muito bem. é. Então, eu acho que vou ir e vou pedir para ser um trabalhador do meu pai. Então, ele ensaiou um discurso que quando chegasse à casa do pai, ele ia fazer assim: levantar-me-ei, irei até com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, porque já tinha caído em si, disse: ah, vou ver meu pai. E todo o caminho ele foi: ai, pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno. Tenha-me como um dos teus trabalhadores. Ele foi todo o tempo remoendo esse discurso, É. porque ele queria, de fato, falar com o pai, a ver se perdoava ele Pelo menos só para ser um trabalhador, um trabalhador. empregado. Então, é nesse momento, nesse ponto da história, é que entra a figura do pai. Né? Não importa, né, tudo quanto esse filho tenha feito, a atitude do pai sempre é uma atitude previsível. É isso que que Jesus está querendo dizer a respeito do pai. Ele é previsível. Esse pai vai reagir e vai agir sempre da mesma forma. Ele vai amar, ele vai ser misericordioso, ele vai lidar com isso de forma diferente. Ele não é um pai terreno que vai abandonar, que vai tratar mal. É previsível o tratamento de Deus para com a gente.
é um tratamento previsível, né? Então esse pai, o que fazia enquanto o filho estava longe? Ele estava esperando, né? Estava lá esperando. E quando esse filho chega, pastora, aparece de longe, imagina assim um portal, né, porque as Da fazenda, fazendas, né, né? aquela porta, ele olha assim e diz, é o meu filho. Pastora, não tem como a gente enganar nosso filho. O Ela, jeitão de meu caminhar, Deus, né? jeitão de caminhar, a voz do A filho. voz, Eu né? lembro que você uma vez, você teve uma situação com o Jesuan, acho foi, em que estava no lugar e ele tinha se perdido, Ah, aí de repente lá no meio daquela multidão de gente, ele fala, mãe! Quando fala mãe, você sabia de quem vinha essa voz, né? Então vinha ele longe, ainda longe, diz o texto, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, o abraçou e o beijou. Foi de encontro a ele, o abraçou e o beijou. Embora esse filho tenha saído de casa, o pai nunca deixou de amá-lo e de esperá-lo. e de esperá-lo. Meu Deus, que coisa maravilhosa esse pai, né? O pedido do filho por sua herança implica que ele nunca desejasse voltar para casa. Aham. Era isso que estava acontecendo. Ele pensou que nunca mais iria voltar. Mas o pai ansiava pelo retorno de seu filho, Amém. mesmo que seu filho tinha metido os pés pelas mãos, É. tinha feito uma tremenda mancada, né? Então, o que acontece após esse reencontro? Hein, pastora? O filho lhe diz exatamente o que havia planejado. Ele vinha pensando, toda aquela cena que ele criou na cabeça Sim. dele, né? Aí ele chega e diz, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, né? E como é que o pai responde a esse filho, essa confissão dele? Olha aquilo que o pai responde, pastora. O pai estava extasiado. Então o pai chama os servos e diz assim: trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Agora, esse encontro dos dois, na frase, na expressão desse pai, anunciando para quem estava presente, que eu imagino que nesse momento todo mundo vem, os empregados, Apareceu, onde que ele começa a estava? falar alto, né? Ele começa a falar alto, meu filho está voltando, meu filho voltou, e tem o irmão que está olhando de rabo de olho, assim, o que esse cara veio fazer aqui? Não tinha ido embora? Ele não tinha ido embora, ele não fez essa escolha, ele tinha que ficar lá fora. Eu tô Pegou aqui, a fortuna, gastou toda e agora volta. volta, isso não é justo. Pai, isso não pode receber esse camarada, ele tem que voltar para lá, o lugar dele não é aqui. Você sabe que às vezes na igreja tem Oh, irmãos que quando alguém se afasta do Senhor e faz uma vida totalmente contrária, né, à vontade do Pai, é. e ele volta e Deus o recebe como esse Pai amado, querido, tem alguns que ficam assim, poxa, depois de tudo isso que fez, agora Agora volta. volta. Mas o Pai está desesperado que ele voltasse. Mas a verdade é essa, a verdade é que a gente tem um coração mais justo do que Deus, É verdade. Às vezes a gente quer ser mais santo do mais que que Deus, Deus. né? E Deus não tem essa forma de agir, É. né? Então Deus faz o Pai faz algumas coisas que o texto diz pra gente. Primeiro, ele coloca a melhor roupa, Uhum. né? Então a túnica, ela simbolizava a honra. O pai devolveu ao filho a honra que havia perdido, né? Todos os presentes ali puderam entender a mensagem do pai. Quando o pai lhe dá uma roupa, me dá uma túnica, os empregados, epa, voltou Ao seu ao lugar. seu lugar. Não voltou para ser empregado, voltou para o seu lugar. Qual é o seu lugar? De honra. Então, porque até naquela época não tinha a quantidade de roupa que se tem hoje, É, né? Hoje, desde há muitos séculos, se fazem roupas em grande escala. Mas a gente não vai muito longe, em 1700, 1400, nem todas as pessoas tinham roupa de tecido. é, Eram peças de peles de animais que é, costuravam na é. mão, e isso porque não tinham Era acesso caro.
ao algodão, ao linho, era só para ricos. E aqui o pai faz uma túnica de linho, Olha porque só. naquela época, né, uma roupa de honra era uma roupa leve, porque é muito quente também lá, né? Então, uma roupa bem trabalhada, o pai devolve para ele seu lugar, que não era o lugar de qualquer empregado. Era lugar de honra. Era Eu lugar imagino de os honra. empregados olhando um para o outro assim, dizendo: opa, o negócio aqui voltou à mesma história de antes. Nós temos aqui o filho que voltou com lugar de honra. Né? Esse empregado esse filho estava recuperando diante de todos os empregados do seu irmão, de todos que estavam presentes, estava recuperando o que havia deixado para trás. Mais uma outra coisa, diz o texto, pastora. Pôs o anel no seu dedo, né? Meu Deus, anel. O anel simbolizava autoridade, porque naquela época as cartas, os documentos eram selados, né? Só pessoas ricas também tinham anel. Esse anel. Eram os comerciantes muito ricos, os fazendeiros, neste caso, né? Tinha o anel também que passava de herança, era generacional. Você passava porque tinha o símbolo da família, né? E às vezes até as cartas do rei eram firmadas e colocava o símbolo. Ela tinha, vamos dizer assim, ela tinha legalidade. Isso, a autoridade dessa pessoa estava no selo do anel. Do anel, né? Então, esse filho recebe do pai o anel. Então, eu vejo os seus empregados, o filho, quando ele coloca o anel, eles olham para ele e dizem assim: uau, não somente honra, mas autoridade. Autoridade. Nós estamos agora diante novamente do filho, que é um filho que tem toda a autoridade aqui. Pode mandar sobre nós. Né? Mandar sobre nós. Pode mandar, é claro. Nós vamos ter que obedecer esse filho. Justamente. Né? Então, até hoje ainda tem, né, pastoras, documentos que as pessoas pedem para se botar selo. Né? Vocês lembram o documento que a gente fez para estudar lá fora? Tem que ter o selo do consulado, tem que ter. São selos que validam aquele documento. Né? E mais uma outra coisa, pastora. Sandália nos pés. Manda calçar sandália nos pés. Maravilhoso isso. Né? As sandálias simbolizavam a filiação. Né? A sandália representava liberdade e luxo. Eles não eram escravos. Isso. Ele não era mais um escravo. Ele, quando tinha sandália, quando foi colocada a sandália, significava que ele tinha filiação. Não era como o outro empregado, como escravo que estava lá servindo. Era livre novamente para ir e voltar, tinha acesso à casa do pai, tinha acesso a todas as suas riquezas, tinha acesso à comida, né? Tinha acesso a tudo que o pai tinha. Tudo que o pai tinha lhe pertencia agora. As pessoas que vêm visitar a gente em nossa casa, pastor, a gente trata com muito carinho, né, pastor? Mas dificilmente uma pessoa que vem da nossa casa, a menos que a gente dê autoridade para ela não vai chegar na nossa casa, vai chegar na nossa cama, deitar na cama, vai abrir a geladeira e vai pegar o que quiser comer, a menos que diga assim: você pode, a geladeira está aí para você. Né? Mas quando é filho? Quando é filho, tem esse negócio. Não interessa se está casado ou não, filho chega, abre a geladeira, dorme no quarto, prende isso, faz aquilo, porque é filho. Tem acesso a todas as coisas do pai. Sandália significava isso, né, pastor? Significava filiação. Significava que ele era um igual ao pai. Ele tinha os mesmos direitos da casa, de ir e de vir. O pai deu para ele de novo. Se você quiser ir embora, você tem autoridade para ir, você tem filiação, você pode sair a hora que você quiser. Porque você não é um escravo. O escravo não podia sair. O filho podia sair. Né? Então, finalmente, pastor, o pai promove uma grande celebração. Você gostaria de ter estado lá. Meu Deus, que churrasco! Ele manda matar, pastor, um novilho cevado. Cevado naquela época, né? Significava que ele era bem cuidado, bem nutrido, bem alimentado, cheinho, né? Bem cevado, bem preparado. Como a gente prepara o leitão para Natal, né? Como a gente prepara a carne para fazer aquele churrasco gostoso de picanha. Isso, Mas o que isso quer dizer, pastora? Que nenhum animal naquela época era cevado, sem um propósito. O pai já tinha separado
deixado esse animalzinho sendo cuidado com muito carinho, como um cordeiro sendo pronto para o sacrifício. Porque o pai estava esperando esse filho voltar. Estava na espera dele, Meu né? Deus, que coisa maravilhosa, né? Então, como uma demonstração de amor, de misericórdia, né? De perdão, De de restauração, perdão. né, pastora? Amém. Coisa maravilhosa é nosso Pai celestial, né? E quando Jesus conta essa parábola, ele está falando sobre o grande amor e a misericórdia desse Pai. Então, Jesus está dizendo aos discípulos, escutem bem o que eu vou falar para você. Pai Nós. que está nos céus. Pai misericordioso, bondoso, grande, sublime, eterno, todo-poderoso, que jamais muda, que está sempre presente. Pai nosso. Isso que Jesus tinha em mente quando ele chamou os seus discípulos e disse: quando vós oreis, dizeis: Pai nosso que está nos céus. Esse é o sentimento de Jesus. Ele pensou nessa parábola. Pastor, eu creio que essa parábola foi verdadeira. Eu não sei, sabe? Pode ter sido, Eu acho sem que essa parábola foi dúvida. verdadeira. E eu acho que Jesus se inspirou nessa parábola para dizer: Pai. Quando você for orar, olha o Pai, porque esse é o Pai. O símbolo desse Pai que recebe o Filho, esse é o Pai que vocês Nosso têm que Pai. orar. É o nosso Pai. Então, se você está afastado, afastada do Senhor, ou se você quis provar outras coisas e saiu da casa do Pai, Dá tempo, pastora. o Pai está à espera. O Pai está desesperado, olhando para a porta todo o tempo, olhando para o portão. Quando será que meu filho e que a minha filha volta? Eu vou me preparar, porque vai voltar. Vai voltar. Eu creio que vai voltar. O Pai nunca perde a esperança. O Pai não se cansa de esperar. Cansa de esperar. A gente E se nem, cansa de e esperar. nem descansa, fica E nem lá na rede descansa. de balanço, alheio ao que está acontecendo. Ele Amém. está de olho nas coisas que estão acontecendo. E é interessante que Deus, como Pai, ele até permite algumas situações acontecerem. E pela sua graça, que a gente entende como metodista, a graça de Deus, que ela é preveniente, ele prepara algumas situações para a gente voltar. Então, essa mensagem nessa noite é para você, talvez, que está aí longe. Quem sabe você que é da igreja, você que está ouvindo essa mensagem, deve compartilhar essa mensagem com alguém que está longe. Alguém que perdeu o amor, o prazer da casa do Pai. E perdeu a esperança de ter o Pai esperando por ele. Por aí está envergonhado, não quer voltar. Será que vai me receber? E esse que está passando por isso, talvez se decepcionou com algumas coisas que aconteceu dentro da casa do Pai. Decepcionou talvez com os empregados, com outras pessoas. Às vezes foi uma pequena coisa. A gente costuma dizer que Deus não tem muita coisa a ver com a igreja. A igreja às vezes faz muitas coisas erradas. Nós, pastores, fazemos coisas erradas. Mas Deus continua sendo Pai. Amém. Nada justifica a gente se sair da casa do Pai. Na casa do Pai tem abundância, prosperidade, tem saúde, tem vida eterna, tem alegria, tem tudo aquilo que a gente precisa para viver de uma forma completa. Nós não precisamos querer experimentar lá fora e permitir que o que tem lá fora tome toda a nossa alegria, toda a nossa provisão, roube de nós todas as coisas que nós podemos ter, roube nossa honra, nossa autoridade, roube nossa filiação e a gente seja considerado como uma coisa qualquer que é pronto para servir comida para porcos. Isso não é para você. Para você é a autoridade, a filiação e a bênção de Deus e a honra de Deus que Deus quer te dar. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar, pastor. Vamos orar. Você ora? Ora. Senhor, Pai, Pai nosso, Pai nosso, né? Que está nos céus. que Que está bom, nos Senhor. céus.
santificado é o teu nome. Que bom que nós fomos feitos filhos e filhas de Deus através do sacrifício de Jesus. Nós queremos orar por todos os amigos que nos estão ouvindo, pelos irmãos e irmãs na fé, por aqueles que às vezes estão com vergonha porque se afastaram um pouco e dizem assim, ai, agora, será que vou voltar? Volta! O Pai está esperando. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos por estas vidas e pedimos que eles sintam o teu amor. Oh, Deus. Que eles Só honra possam na casa do sentir o teu Pai. abraço, que eles possam olhar para esta parábola, lê-la de novo na sua Bíblia e encontrar esse amor deste Pai misericordioso que está esperando a volta e que está preparado para retornar tudo o que o filho ou a filha perdeu. Nós louvamos o teu nome pelo teu grande amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade demonstrada para nós. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.